Bom, talvez você não pense por conta própria. Acredita que pensa, mas não percebe as influências que demandam sobre você. Há um volume enorme de informações que nós recebemos todos os dias e ao longo de muitos anos. Com o tempo, essas informações elas vão moldando a forma que a gente pensa e vai conduzindo as nossas ações em direção a esse modelo de pensamento. Eu estava observando esse caso que aconteceu agora com várias pessoas sendo presas, funkeiros, pessoas que estão na mídia com milhares de seguidores, pessoas que são donas de páginas de fofoca com milhões de seguidores. São pessoas que influenciam muitas pessoas. E pode ser que elas te influenciem também, ou já influenciarem em algum momento. Nós fazemos aquilo que nós acostumamos a repetir todos os dias. Se você tem o hábito de consumir esse tipo de informação, esse tipo de música, é natural que o seu pensamento vá nessa direção, que as suas decisões sejam inclinadas a essa direção. Por exemplo, a música, ela molda o nosso jeito de observar também as coisas à nossa volta. Ela molda muito daquilo que a gente percebe no mundo, a beleza que a gente percebe no mundo, os nossos sentimentos. Nossos sentimentos são muito impressos naquilo que a gente escuta. Quando a gente se identifica com a música, a gente quer escutar ela mais vezes. E você vai vendo, nesse caso, por exemplo, que existia meio que um ecossistema que trabalha ainda, provavelmente deve ter outras pontas que ainda estão soltas, mas que trabalha para criar uma atmosfera, criar um ecossistema onde as pessoas acreditam que estão pensando por elas, quando na verdade elas estão apenas replicando o que está sendo dito. O problema não é consumir conteúdo, o problema é nós não filtrarmos aquilo que a gente está consumindo. É a gente só ir colocando para dentro e replicar com sentimento. Só colocar o estômago nas coisas e começar a vomitar as coisas. Principalmente como está a internet hoje em dia, com as pessoas elas muito com os nervos muito aflorados, quando você vê notícias, você vê coisas que já estão até te cansando, você tem o hábito, o impulso natural de querer imprimir o seu sentimento naquilo, de querer se revoltar ou querer replicar aquela informação. E essas pessoas elas trabalham muito com isso, trabalham reproduzindo informações para que nós apenas repliquemos, para que a massa conduza de algum modo aquela ideia inicial e que aquela ideia inicial reverbere o máximo possível até que ela se torne um tipo de verdade. Se nós, como seres humanos, se você e eu não pararmos para filtrar as coisas, para olhar com calma, apenas ir em direção a esse consumismo frenético, nós vamos acabar caindo nessas coisas e perdendo a essência como seres humanos, que é questionar, que é buscar coisas mais belas, mais altas, coisas que nos alimente o mais íntimo da nossa alma. Porque eu, sinceramente, minha opinião, se tem uma coisa que me incomoda é viver continuamente consumindo fofoca. Fofoca já é um negócio que a palavra em si já tem um peso esquisito. Não atrai coisa boa, é um negócio que você escuta, ou que se você parar para pensar em falar sobre isso, se você não tem um pouco desse incômodo no seu coração, já tem algo meio esquisito, entende? A pessoa que ela gosta de ficar se alimentando de fofoca, existe um buraco no peito muito grande que acaba também atraindo coisas ruins para a própria vida, energias ruins, pessoas ruins à sua volta, pensamentos negativos que vão te depreciando e vão te puxando para baixo. Se você não governar aquilo que entra na sua cabeça, alguém está governando por você. Alguém está controlando as suas decisões e os seus pensamentos, porque você não está fazendo isso. É um movimento de esforço, é necessário se esforçar. Se você olhar há décadas atrás, uma pessoa que estivesse num cargo alto
de presidência, até mesmo um imperador antigo, não tem o fluxo e o volume de informações que a gente tem hoje. É natural que a gente também seja mais exigido a filtrar com um pensamento mais crítico. Será que isso é? Será que não é? Ou às vezes nem ficar consumindo tanta coisa, tanto volume de informação, porque essas frentes, elas trabalham no volume, elas jogam um volume de informações, um volume de coisas, e você vai consumindo. Quando você vê, você acredita que pensa de um jeito, quando na verdade não pensa dessa forma. Ou até pensa dessa forma, mas foi sendo influenciado durante tanto tempo, você já não consegue mais distinguir muito o que você gosta ou o que não gosta. E isso é algo que precisa ser resgatado. Se você está nessa situação, você precisa resgatar dentro de você essa essência, esse modo de olhar para as coisas e falar, isso é verdade? Não, ou isso é mentira? E não agir apenas com um sentimento, só com o estômago, porque é isso que também nos faz seres humanos. Então para um pouco hoje e pensa assim, quais valores que eu acredito? Quais são as coisas que eu tenho como pilar daquilo que eu acredito, seja da família, seja das minhas crenças, que eu realmente, por mim mesmo, pensei, escolhi, não foi influência externa? Ou será que foi? Será que não foi? O que eu pensei hoje, por exemplo? A minha opinião hoje sobre determinados assuntos, fui eu mesmo que pensei? Foi eu mesmo que alimentei isso dentro de mim? Ou foi alguma coisa que eu vi e eu já comecei a desdobrar dentro de mim esses pensamentos? Faça esse exercício hoje e veja onde você consegue chegar dentro de você com esses questionamentos, de modo sincero e honesto. No fundo, nós temos um pensamento que existe, um pensamento crítico, claro, como seres humanos nós temos esse diferencial da consciência. E eu tenho certeza que você tem esse incômodo dentro do coração, esse incômodo de olhar para as coisas e perceber que falta algo, que algo ainda não está falando a totalidade do que você precisa ouvir. Muitas das coisas que a gente busca para preencher dentro do nosso peito não vai ser encontrado de modo coletivo, vai ser encontrado no um a um, na sua busca individual, na sua reflexão, de parar com calma, analisar as coisas. E eu sei que você tem essa capacidade, assim como eu tenho, é que às vezes nós podemos ficar anestesiados com o fluxo de informações que chegam até nós. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários, fala sobre o que você sente a respeito disso, se realmente você sente que precisa trabalhar mais isso em você, ou se você já é alguém bem crítico e questionador, mas você vê muitas pessoas à sua volta agindo desse modo muito automático e só replicando as coisas. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com a percepção desse cenário que a gente vive, que a gente tem participado, mesmo que seja de fora, observando as coisas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo.